nosso bondoso Deus. Como de costume, vamos ler o Catecismo Maior de Westminster hoje na pergunta 99. E a pergunta 99 do Catecismo Maior, ela é bem grande, ela é dividida em 8 parágrafos, se não me engano, e a gente vai ficar aí dividindo por parágrafos. Hoje a gente vai ler 3 parágrafos, tá? Na pergunta 99, no próximo domingo 3 parágrafos, até a gente encerrar essa pergunta 99. A pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster indaga: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas: que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Que a lei ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento, que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo em que o Senhor nos faz reunirmos aqui, Pai, para cultuar a Ti, para levantar as nossas vozes como um só povo, Pai, a Ti, Senhor. Rogando ao Senhor para que o Senhor nos faça servir a Ti de maneira que a Tua palavra requer, Pai, que possamos, Deus, crescer em santidade, Deus, que possamos ser alimentados, Deus, e acima de tudo, Pai, que o Senhor seja glorificado, Pai, nessa noite, não somente agora, Pai, durante o culto, mas durante toda a nossa vida, Pai. Que esse culto solene, Deus, seja uma expressão, Deus, do nosso viver, Pai. Que possamos, Senhor, esta noite, Pai, sentir, Deus, um antegozo dos céus, Senhor. Esteja conosco, Senhor, livre-nos, Deus, de nós mesmos, e que o Teu Espírito Santo faça com que sejamos, Deus, fiéis a Ti em cada palavra, em cada gesto, Pai, e em cada sentimento, Deus, que venha brotar em nosso coração, Pai, para que o Senhor seja engrandecido nessa noite, Pai. Pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Santo Deus em Salmo 134. Salmo 134. Os irmãos que forem abrindo, fiquem de pé, por favor. Como são apenas 3 versículos, vamos ler todos a uma só voz, o Salmo 134. Leamos. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Louvemos ao nosso bondoso Deus.
Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 16. Indo para o momento de confissão de pecados, muito importante esse trecho final. Aqueitai-vos e saber que eu sou o vosso Deus, sou exaltado entre as nações na terra, grande eu sou. Ele é o nosso refúgio, meus irmãos. Vamos abrir em Lucas 5, versículo 12. Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação um sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus irmãos, esse momento de confissão de pecado é muito importante a gente saber por qual motivo o Senhor Jesus curou, por qual motivo o Senhor Jesus fez milagres e prodígios, para testificar que Ele é o Filho de Deus, para testificar que Ele é Deus. E nesse momento de confissão de pecados, que nós venhamos a ser como esse homem leproso, que disse para Jesus, prostrando: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Porque o pecado, meus irmãos, como está no livro de Levítico, é uma analogia muito boa, porque a lepra é como um pecado. Na lepra, o leproso ele não sente mais as suas chagas, ele não sente mais as suas feridas. É como um pecado, nós ficamos cegos, nós não sentimos mais o peso da ofensa que praticamos a Deus constantemente. Constantemente nós desobedecemos ao nosso Deus. Constantemente nós somos incrédulos para com o nosso Deus. E assim como o leproso, nós não notamos isso. Que agora nós possamos ser como esse homem aqui e peçamos a Jesus Cristo: se queres, purifica. Porque sabemos que Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabemos que Ele quer nos purificar. Sabemos que Ele quer nos salvar. Vamos agora, meus irmãos, abaixar as nossas cabeças e fazer um momento de oração silenciosa. Depois eu vou pedir para que o irmão Vinícius faça uma oração audível. Nós chegamos a Ti, ó Deus, com um espírito humilde e humilhados, Pai, perante a Tua santidade, Deus, porque de maneira contínua, Pai, temos transgredido a Tua lei, Pai, e muitas vezes, por causa do pecado que habita em nós ofendemos o Teu caráter santo, Pai, e não agimos de maneira digna do Teu Evangelho, Pai. Nós pedimos, Senhor, perdão a Ti por isso, Senhor. Perdão pelos nossos atos, Pai. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, porque Ele nos mostra o nosso pecado, aguça a nossa consciência, Senhor, e nos mostra a gravidade daquele menor pecado para nós, pecado muitas vezes aos nossos olhos tão irrelevante por causa dessa natureza pecaminosa, mas nós, por meio do Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra, podemos então entender a gravidade desse pecado aparentemente pequeno e irrelevante, porque é por meio dele que nós ofendemos um Deus eternamente bom, eternamente grande, eternamente misericordioso. E os efeitos desse pequeno pecado é um efeito eterno, porque ofende um Deus eterno. Mas o Senhor, por causa desses nossos pecados, ofereceu o Teu Santo
para morrer naquela cruz do Calvário. Os efeitos daquele sacrifício também é eterno. Assim como a nossa ofensa, ela ecoa na eternidade, o teu sacrifício, ele superabunda os nossos pecados, a graça superabunda os nossos pecados, e então nós somos perdoados de uma vez por todas do Senhor, por causa da tua misericórdia, Senhor, por causa da tua palavra, da tua fidelidade. O Senhor mesmo afirma que não mais se lembrará das nossas transgressões. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado por essas verdades, pelas promessas, porque nós nos apegamos não a nós, Pai, não a nossa capacidade de não pecar, porque nós não conseguimos, mas nos apegamos à tua palavra, porque o Senhor é fiel, e o Senhor não é homem para mentir, nem para voltar atrás naquilo que o Senhor Todo-Poderoso afirma. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, aplique essas verdades em nossos corações e que possamos vencer as tentações, que possamos vencer os dardos do inimigo, Pai, e realmente nos apegarmos de maneira firme às tuas mãos e andarmos no caminho da santidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, Senhor. Somos gratos a Ti. É por esse perdão que nós estamos hoje reunidos para cultuar a Ti. Te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Deus que nos perdoa. Derramou precioso sangue.
palavra de Deus em Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 8. Tito 3, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Podemos dizer, meus irmãos, que no momento de ações de graça, no momento de dízimos e ofertas, nós também praticamos um dos aspectos das boas obras. Mas lembrando sempre que isso não é por mérito, como o livro de Tito, a Epístola de Tito diz. Tudo que nós fazemos, todas as nossas práticas na vida cristã, ela é feita debaixo da graça. Agora, nesse momento, dízimos e ofertas, que nós venhamos a ofertar, a dizimar ao Senhor, sabendo que tudo que temos foi dado por Ele, sabendo que Ele é o Senhor sobre os nossos bens materiais, sobre a nossa vida, e Ele é o nosso Salvador. Nós estamos apenas devolvendo uma parte ao nosso bondoso Deus. Enquanto isso, vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Surpreso quando Deus
estar orando por esse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento precioso, Pai, momento no qual os teus filhos foram enfrentar a Deus na tua casa. Senhor, eu te agradeço, Pai, por dedicar o nome para contribuir, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, Pai, com fidelidade, ó Deus, esse momento tão precioso, Pai. Pai, que a mesa, ó Deus, tenha discernimento, tenha sabedoria de administrar, ó Pai, esses recursos, seja para o crescimento do teu reino, Senhor. Nessa oração que eu faço a Ti, nosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus agora em Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, nós vamos ver do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 51, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Vamos agora, meus irmãos, esse momento de ações de graça, vamos ficar de pé e adorar esse Senhor que nos salva. Vamos continuar então a nossa adoração ao nosso Deus, através dos cânticos espirituais, louvando e bendizendo o nome desse Deus, né, que é maravilhoso para nossas vidas. Está
tua presença, minha alma suspira, ó Deus, pergunto onde estás, as lágrimas, Senhor, me servem de alimento, desfalecendo estou, porque te amaste, ó minha alma, e te perdoo, mas dentro em mim confia em Deus, espera nele por sua salvação. Ainda o louvarei por sua salvação. Ainda o louvarei. Mostra-me tua graça durante o dia, e quando vier a noite, eu cantarei para ti. Ó Deus, pergunto onde estás, as lágrimas, Senhor, me servem de alimento, desfalecendo estou, porque te amaste, ó minha alma, e te perdoo, mas dentro em mim confia em Deus, espera nele por sua salvação. Ainda o louvarei por sua salvação. Ainda o louvarei, porque te amaste, ó minha alma, e te perdoo, mas dentro em mim confia em Deus, espera nele por sua salvação. Ainda o louvarei por sua salvação. Ainda o louvarei. Amém, meus irmãos, podem se assentar nessa confiança que nós depositamos no nosso Deus, que Ele nos salvou e Ele está conosco a todo momento. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Esse é um dos propósitos
da exposição do sermão que fazemos domingo após domingo, para que a nossa fé seja firme em Cristo Jesus, para que o nosso entendimento cresça em Cristo Jesus, e para que assim nós possamos conhecer mais o Filho do Homem e possamos glorificar mais a Deus. Nesse momento que nós vamos chegando para a exposição da Palavra de Deus, eu vou pedir para o irmão Gabriel orar pelo irmão Vinícius, que estará trazendo a mensagem, e por nós também, para que ouçamos atentamente. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, como o corpo de Cristo, te louvando, Pai, bendizendo o Teu santo nome, Pai. Te pedimos, Senhor, em especial nesse momento, Senhor, da pregação e exposição da Tua palavra, Pai, que o Senhor fale, Senhor, conosco, Pai, através do Teu servo Vinícius. Use ele, Senhor, para proclamar a Tua verdade, Pai, e nos dizer, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós escutemos, Senhor, que nós entendamos, Senhor. Esteja, Senhor, trabalhando nos nossos corações, Pai, para que eles possam ser um terreno fértil, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, germinar em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, entendimento, Senhor, para que possamos entender, Pai, as Tuas verdades, Pai, para que também o Senhor nos abençoe, Pai, e consigamos, Senhor, cumprir, consigamos, Senhor, entender de forma genuína, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor toque nossos corações, Pai, nos conforte, Senhor, nos exorte, nos leve, Senhor, a questões, Senhor, que precisam ser tratadas em nossas vidas. Que o Senhor também nos dê, Senhor, a força, Senhor, o vigor, o ânimo, Pai, necessário, Senhor, para continuar a caminhar, Senhor, durante todos os dias, Pai. Pedimos, Senhor, com a certeza de que o Senhor tem nos escutado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz, irmãos. Vamos continuar, pela graça do Senhor, a exposição no livro da Epístola Paulina aos Filipenses. Estamos ainda, pela graça do Senhor, no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1. Nós vimos na semana passada a exposição pelo irmão Vitor, e ele expôs o verso 1 e o verso 2 da epístola, onde nos foi apresentado o autor do livro, né, o apóstolo Paulo, junto com, digamos assim, o seu secretário, que é o Timóteo. Vimos que eles se apresentam como servos de Cristo. Vimos que o destinatário da epístola não era somente os filipenses, eles eram os destinatários diretos e imediatos, mas nós vimos que todas as igrejas daquele tempo, como nós também, cerca de 2000 anos depois, somos destinatários das verdades expostas aqui em Filipenses. Vimos que ele inclusive inclui bispos e diáconos, os oficiais que vivem em Filipos, e ele conclui no verso 2: a graça e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos nos ater ao verso 3, do verso 3 ao verso 11, né? Vamos, pela graça do Senhor, ver o que cada versículo tem a nos apresentar por meio do Espírito, as verdades contidas nessa perícope, e que seja realmente um momento de nós nos aperfeiçoarmos pela graça do Senhor, e que o Espírito Santo venha a nos constranger e nos levar a praticar aquilo que nós vamos ver que os filipenses praticavam em prol do Evangelho, como cooperadores do Evangelho, que é o tema de hoje, né? Que nós sejamos também cooperadores como os filipenses foram. Então vamos ler do verso 3 ao verso 11 de Filipenses. Assim diz a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes
e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, irmãos, nós vemos já no início do verso 3, que o apóstolo Paulo está numa espécie de exercício não somente espiritual, mas um exercício também mental, onde ele busca trabalhar a sua memória, e nesse contexto, nesse momento onde ele está escrevendo a epístola, ele tem em mente todas as coisas que ele havia participado junto com os filipenses. O apóstolo Paulo está recordando o que os filipenses já fizeram como cooperadores do Evangelho do Senhor. Isso é importante porque ele está exercitando a sua memória, recordando dos feitos, ou seja, recordando daquilo que os filipenses haviam feito como instrumentos de Cristo para a proclamação do reino e para que o reino de Cristo se expandisse. Ele fala então que o seu espírito ele se alegra e rende graças a Deus por conta disso. O apóstolo Paulo, apesar de estar preso, apesar de todo o sofrimento que ele leva na sua carne por conta do Evangelho de Cristo, por conta da proclamação desse reino de Cristo, ele não utiliza essa adversidade como uma desculpa para esquecer daqueles que estavam com ele nos momentos de dificuldades. Nós vimos isso na exposição do irmão Vitor, ele trouxe aqui Atos 16, contextos ali que demonstram como os filipenses, desde o início, eles cooperavam. Nós vamos rever isso novamente no próximo verso, como eles cooperavam com o apóstolo Paulo, e cooperando com o apóstolo Paulo, que é um representante de Cristo, eles estavam ativamente não buscando o próprio interesse deles, mas eles estavam fazendo com que o reino de Cristo se expandisse. Isso não passa despercebido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não é como muitos hoje ministros, supostos ministros da palavra, que não são insensíveis aos irmãos que passam por seus caminhos. O apóstolo Paulo, ele, apesar de estar longe, não está presente em corpo com os filipenses, na igreja com os filipenses. Lá onde ele estava preso, ele estava recordando. E nesse espírito de recordação, ele se alegrava a lembrar cada ato de cooperação, cada ato de ajuda e cada demonstração de amor que os filipenses já haviam demonstrado por meio de atitudes. O apóstolo Paulo ele está se alegrando, ele está recordando isso. E então ele vai falar aqui no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele não apenas está relembrando, ele não apenas está exercitando a sua memória quanto àquilo que ele já tinha sido testemunha dos feitos dos filipenses, como ele ora por esses irmãos, para que eles continuassem assim, para que eles fossem ainda preservados nesse estado. Interessante como o apóstolo Paulo coloca com alegria, e ele coloca logo em seguida com súplicas, né? Orações e súplicas. Aqui é interessante nós fazermos uma distinção, porque súplicas pode ser entendido como um tipo de oração. É um tipo de oração. A súplica pressupõe necessidades que precisam ser satisfeitas por Deus. Quando o apóstolo Paulo ele ressalta a questão de súplicas, ele está dizendo que apesar de cooperadores do Evangelho, de cooperadores com a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo, eles ainda não eram homens. Como homens, eles eram pecadores. Eles não eram plenos em si, e nem perfeitos. Havia imperfeições na igreja de Filipenses, como em qualquer outra igreja, como há na nossa igreja também, que precisavam ser corrigidas pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do teu Santo Espírito atuando na igreja e por meio da exposição das Sagradas Escrituras, onde o Espírito aplica essa verdade em nossos corações e nos chama a mudar os nossos comportamentos, nos leva ao arrependimento. Então o apóstolo Paulo, quando ele levanta a questão de súplicas, ele está orando ao Senhor para que Deus consertasse, ajeitasse essas imperfeições que a igreja de Filipenses tinha. É interessante que nós, por meio da epístola de Filipenses, nós podemos aqui destacar algumas imperfeições. No verso 1 ainda, nós vamos ser expostos mais à frente, nós podemos ver algumas imperfeições que na própria perícope hoje nós vamos ver que ele pede para que o amor deles aumente. Ou seja, eles não eram plenos em amor, como ninguém é.
O apóstolo está pedindo ao Senhor Jesus, ao Deus triuno, que o amor deles cresça. Não somente um amor, mas um amor em conhecimento e em discernimento, para o fim, para serem dignos do Evangelho de Cristo, para serem apresentados de maneira irrepreensível no dia de Cristo, na segunda vinda dele. Então, aqui nós já conseguimos ver uma carência que o apóstolo Paulo está clamando a Deus por meio das suas súplicas. No capítulo 2, verso 2, nós vamos ver que o apóstolo está pedindo pela unidade dos filipenses, para que eles pudessem se manter unidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele pede por unidade, para que não haja divisões dentro da igreja. Nós vemos no verso 4 do capítulo 2, que o apóstolo Paulo exorta a respeito do cuidado com o próximo. Mas uma imperfeição, como em toda a igreja é, para que os filipenses tivessem em mente a necessidade de se preocupar com o próximo, em pensar no próximo, em estar atento às necessidades do próximo. No verso 14 do capítulo 2, o apóstolo vai falar a respeito de que as soluções tomadas pelos irmãos, pelos filipenses, deviam ser soluções de maneira ordeiras, não por meio de modo desordenado que levasse a divisões e separações. E por último, nós podemos pontuar no capítulo 3, verso 2 e versos 18 e 19, a respeito do perigo que havia em razão dos inimigos da fé, que o apóstolo vai chamar de cães. Ou seja, o apóstolo Paulo está trabalhando a necessidade deles de estarem mais atentos e discernirem aquilo que eles são expostos por meio da pregação de um falso evangelho, daqueles que como cães ficam ao redor querendo tragá-los e tirá-los do evangelho genuíno. Então o apóstolo Paulo, nós vimos na epístola, quando ele levanta súplicas, ele está pedindo ao Senhor Jesus Cristo que ele preserve os filipenses. Ele se alegra primeiro porque ele tem sido testemunha de como os filipenses realmente eram aqueles que estavam confirmando a fé que foi recebida do Senhor por meio de atitudes e por meio de obras. Mas não somente isso, mas como todos os homens, ainda pecadores aqui, mesmo depois da regeneração e da conversão, eles necessitam da preservação e de serem supridos em necessidades espirituais e materiais em todo momento. E os filipenses não eram exceção quanto a essa verdade. Nós vemos então que com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo está falando que em todo momento, o apóstolo Paulo, que nos chama a orar sem cessar, aquele que tinha a mente de Cristo como um apóstolo, está dizendo que ele, de maneira sem cessar, em todas as suas orações, ele não se esquecia dos filipenses. Ele orava e levantava súplicas em favor desses filipenses. Não, olha a sensibilidade desse apóstolo. Olha a sensibilidade do apóstolo Paulo. Ele é um apóstolo, ele é um representante do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos como nós temos aqueles que exercem lideranças de maneiras tão frias, onde o exercício e o papel ministerial deles se resume unicamente a subir no púlpito e a pregar. Muitas vezes as pregações são bíblicas, mas a vida ministerial, não somente de um crente, mas ainda mais daqueles que são chamados como vocacionados à palavra, ao ministério da palavra, requer muito mais do que uma exposição bíblica. Porque a exposição bíblica vai levar à prática, a atitudes bíblicas. Um pastor é chamado a cuidar das ovelhas de Cristo. É orar por cada ovelha. É acompanhar o que cada ovelha está consumindo. É ver as postagens dessas ovelhas e quando elas se desviarem por algum motivo, chamar essa ovelha para conversar e expor o Evangelho. O apóstolo Paulo, que sofreu tudo o que sofreu, que nós vemos no livro de Atos, foi açoitado, foi apedrejado, vivia como um nômade em nome do Evangelho, não parava em lugar algum, por causa da proclamação do Evangelho. Ele não estava se esquecendo dos filipenses. E podemos ampliar de todos aqueles que passaram por seu caminho. Ele orava em favor de todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E hoje, muito tristemente, lamentavelmente, líderes que não sofrem nem 1% do que o apóstolo Paulo sofreu em carne, estão muito ocupados somente com a questão intelectual e teológica e muito insensíveis em relação à vida do membro
e a demonstração do amor de Cristo manifestado por meio da instrução e do cuidado que o apóstolo Paulo está manifestando aqui por meio dos filipenses. Nós vemos esse cuidado do apóstolo Paulo. Em todas as orações, ele não se esquecia dos filipenses. Ele levantava súplicas para que Deus atendesse todas as carências desses filipenses, desses irmãos que tanto cooperaram. E ele vai falar no verso 5, que ele faz sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, por causa de, pelo quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como eu disse, o apóstolo Paulo está testemunhando, ele foi testemunha, ele foi destinatário dessa bondade feita pelos filipenses. E nós podemos relembrar no capítulo 16, que o irmão Vitor expôs, e de Atos, que nós vemos Lídia, por exemplo, desde o primeiro dia. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo chegou na Macedônia, em Filipenses, na cidade de Filipos, ele encontrou uma mulher temente a Deus, uma mulher bem instruída, com grandes posses, chamada Lídia. E depois de expor a verdade e pregar o evangelho para essa mulher, houve a conversão dela e de toda a sua casa. Nós vemos como Lídia, de imediato, com toda a solicitude, ela começa a receber, já exercendo a hospitalidade. Lídia já começa a receber, ela constrange o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que eles foram constrangidos a permanecer na casa dela. Então, de tão veemente foi o convite dela para que eles permanecessem ali. Desde o primeiro dia, o primeiro ato aqui em Lídia e a casa dela, nós já vemos eles exercendo, por exemplo, a hospitalidade, o carinho e o cuidado por esses líderes da igreja, por esses representantes do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também em Atos 16, verso 34, a respeito do carcereiro. O carcereiro, ele depois de ser salvo por Deus, por meio do apóstolo Paulo, quando por meio de um terremoto, tudo aqui, toda a prisão, ela treme, e ele então acha que todos os prisioneiros tinham fugido, e quando ele ia cometer o suicídio, o apóstolo Paulo intervém e diz que nenhum sequer dos prisioneiros tinham saído, tinham fugido, e que ele não precisava se matar por conta disso. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele então questiona o que precisa ser feito para ser salvo. O apóstolo Paulo prega a palavra de Jesus Cristo, e nós vemos que o carcereiro e sua família também foram convertidos. E aqui nós vemos já no início também, o que ele faz depois da conversão? Ele limpa as feridas dos líderes da igreja. Eles tinham sido açoitados de maneira injusta, e ele depois da conversão, ele não apenas se porta passivamente em receber o evangelho e apenas proclamar amém ou eu aceito, mas ele demonstra essa conversão, agora essa novidade de vida que todos os crentes são chamados depois de ser exposto à graça eficaz, o chamado eficaz, a graça irresistível. Então ele, ali naquele mesmo momento, ele lava as feridas desses líderes da igreja, demonstrando com atitudes aquela fé recebida minutos atrás, crendo no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, na epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 4, ele fala novamente a respeito das igrejas da Macedônia. Leia-se aqui também os filipenses, a igreja de Filipos, que fazia parte da Macedônia. Ele coloca no verso 1 ao 4, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pobreza, irmãos, não foi motivo deles não serem generosos, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos eles estavam pedindo a graça de participarem da assistência aos santos. Eles rogavam ao apóstolo Paulo para que eles pudessem, mesmo diante da pobreza, participarem da assistência aos santos, da assistência aos cristãos que estavam em outras partes fora da Macedônia. Em Filipenses, ainda na epístola que nós estamos sendo expostos, capítulo 4, verso 15, ele vai dizer: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar
e receber, senão unicamente vós outros? Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Nós estamos vendo aqui o porquê, de maneira prática, com atitudes, o porquê que o apóstolo Paulo está afirmando aqui na nossa perícope, que eles, desde o primeiro dia até agora, cooperaram com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos outros textos, mas nós vamos nos ater a esse, que demonstram como eles eram ativos na cooperação, de tal modo a rogar ao apóstolo, a exigir do apóstolo um sim, para eles poderem enviar donativos e manter outros santos de maneira apropriada. E caminhando, nós vemos no verso 6 que o apóstolo vai afirmar uma verdade muito profunda, porque ele diz: com toda certeza, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesse verso nós podemos destacar 2 pontos. Nós podemos destacar, primeiro, a preservação divina, a certeza com que repousa o apóstolo Paulo, no sentido de que ele estava certo de que aquele que começou a boa obra irá completá-la, ou seja, aquele que chamou os filipenses das trevas para a luz, aquele que tirou o coração de pedra dos filipenses, colocou um coração de carne e deu a fé para que eles então pudessem crer no Cristo Jesus e serem salvos. Esse Deus que chamou, ele não apenas exerce um ato salvífico, isso é um ato salvífico, mas existe um processo que esse Deus, ele garante. Existem penhores, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da aplicação dessas verdades no coração dos crentes, de modo de que, se o Senhor chamou de modo eficaz, se realmente aquele é um eleito que foi chamado, e o coração agora não é mais de pedra, mas um coração de carne inclinado, a lei do Senhor e as coisas do Senhor é certo. O apóstolo Paulo está falando que é certo, não há sombra de dúvidas de que eles serão apresentados de maneira digna no dia do juízo, de maneira digna com o Evangelho. E não apenas 2 atos, um ato inicial de conversão e salvação e um ato final de apresentação diante do dia do juízo, mas durante esse chamado e essa conversão, até o dia de Cristo, durante esse processo, ele está garantindo, ele tem certeza que o Senhor manterá os seus filhos no caminho da salvação. É Deus, ele pauta a sua certeza em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está governando, aquele que controla todo o processo da salvação, não em nós. O apóstolo Paulo não poderia ter essa certeza se a salvação dependesse de nós, seres mutáveis, que não conseguem ficar algumas horas sem pecar. Mas ele repousa em Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, Santo, Santo. É nele, é ele que há de completar esse processo de salvação, esse processo de santificação. Mas isso o apóstolo Paulo não expõe no sentido dos filipenses descansarem, como muitos equivocadamente acreditam que o calvinismo prega, que nós chamamos de os neocalvinistas. Aquele que foi chamado de maneira eficaz, ele foi chamado para boas obras. E aqui nós entramos no outro ponto, que é a perseverança humana. Se de um modo é Deus que chama, e é Ele com todo o seu poder, que mantém, por meio dos meios de graça, o Espírito Santo habitando dentro de nós, dentro dos crentes, a eles, apesar da queda temporária por causa do pecado, a serem novamente colocados no caminho, nesse processo que ocorre diversas vezes até o dia do juízo, apesar disso, Ele não exclui que nós, como cristãos, e no caso aqui os filipenses, de continuarem a cooperar com o Evangelho, de sempre fazer uma autoavaliação para verificar, como nós vimos aqui no estudo do irmão Gustavo, também vimos no devocional do irmão Felipe, se estão realmente sendo imitadores,
de Cristo. E nós vimos aqui que eles agiam ativamente. O apóstolo Paulo, essa perícope aqui é para mostrar como eles cooperavam ativamente com a causa do Evangelho. Ativamente com a causa do Evangelho. Que nós não venhamos a descansar em uma verdade sem esquecer a outra. Se por um lado é o Senhor que nos chama e Ele garante que nós seremos salvos, por outro a palavra dele diz que nós somos salvos para boa obra. As coisas andam juntas. Não é possível aquele que foi chamado eficazmente viver em mais obras. Porque se Deus é verdadeiro, Ele afirma que chamou para boas obras o eleito, e um crente vai andar em boas obras por causa da garantia que o Senhor e a sua palavra. E não somente isso, estou plenamente certo, né, que Ele há de completar até ao dia de Cristo, dia chamado de dia do Senhor também, em algumas passagens. O apóstolo Paulo está ressaltando aqui uma doutrina, porque o Senhor Jesus Cristo, depois de ter cumprido a obra redentiva na cruz do Calvário e ter se apresentado ao terceiro dia, ressurreto, glorificado aos seus apóstolos, Ele ascende aos céus. E do mesmo modo como aqueles apóstolos viram o Senhor Jesus Cristo ascendendo aos céus, e hoje Ele se encontra assentado desde então à destra de Deus Pai, governando sobre todo o cosmos, o mesmo Cristo que foi visto subindo no dia de Cristo que Ele fala aqui, ou seja, no dia do juízo, esse mesmo Senhor Jesus que foi visto subindo, Ele voltará. Ele voltará. Às vezes a gente perde isso de vista. Às vezes, muito imersos às questões temporárias, nós esquecemos de algo que deve nos assustar. Porque o Cristo que subiu, a obra que se iniciou na nossa conversão, ela irá ser completa a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. E se na primeira vinda Ele veio anunciando o reino de Deus, chamando os homens ao arrependimento, não por meio da força, mas demonstrando um amor na cruz do Calvário por aqueles que eram inimigos de Deus, na segunda vinda Ele virá com espada e com juízo, julgando todas as nações, todos aqueles que não beijaram os seus pés, como o salmista diz em Salmo 2, aí daqueles que não beijam os pés do Filho. Devemos beijar os pés de Cristo para que a ira do Pai não se acenda. O Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo. Ele ascendeu, cerca de 2000 anos se passaram. Nós vamos ver aqui em 2 Pedro 3, se os irmãos puderem abrir, que nós não devemos, apesar da suposta demora aos nossos olhos, nos esquecer dessa verdade. Porque ou Ele virá quando nós ainda vivos, ou nós seremos ressuscitados para esse grande dia. É inescapável estarmos todos presentes no dia do juízo, ímpios e crentes. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 7, 8, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará. Está repetindo o que ele fala aos Filipenses, até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro, agora o apóstolo Pedro diz, no capítulo 3, verso 1 ao 10, a respeito do dia de Cristo, o dia do juízo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra,
a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, período noético. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, a mesma expressão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Grande dia, um dia de terror para os ímpios, um dia onde não haverá mais chance, um dia onde aqueles que não se arrependeram das suas obras, não creram no Filho de Deus, serão julgados pessoalmente por Cristo. Um dia de terror, um dia onde todos os joelhos se dobrarão, seja daqueles que por amor amaram e morreram pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sejam forçados aqueles ímpios que não se submeteram à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ímpios e justos. Esse é o grande dia que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Pedro aqui diz que, na verdade, o Senhor não tarda na sua promessa, mas ele, por causa do seu amor, por causa da sua longanimidade, ele tem suportado toda sorte de pecados, toda sorte de ofensas que nós, inclusive nós cristãos, cometemos nesses milênios, porque ainda existem aqueles que serão chamados por ele. Enquanto houver um chamado de uma geração para ser realmente convertido, chamado ao povo de Deus, o Senhor, por sua longanimidade, ainda estará suportando essa terra, que continua sendo entesourada. Se tiver um eleito daqui a 3.000 anos para ser salvo, o Senhor suportará tudo por causa desse eleito, porque ele está fora do tempo. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O tempo é irrelevante, o tempo é a criação dele. Ele criou o Cronos. Ele criou o Cronos e sujeitou toda a sua criação ao tempo. Mas ele não está sob a lei do tempo. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo isso. Nada pode limitar o seu poder. Nada pode estar sobre ele. Esse é o Deus, esse é o grande dia, o dia do juízo, que o Senhor começou a boa obra em nós, a de cumprir nesse grande dia. Ele continua: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É justo que ele pense a respeito de que aquele que começou a boa obra dos Filipenses há de cumprir. O apóstolo Paulo leva consigo, não somente no seu coração, mas no seu estado, seja em algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, anunciando. Ele tem sido participador direto da cooperação dos Filipenses. Ele tem sido beneficiário da causa das atitudes dos Filipenses. Ele leva consigo no coração. Ele tem visto o Senhor confirmar essa fé. A fé deles tem sido confirmada com ações. Isso alegra o coração do apóstolo Paulo. Mesmo ele algemado, mesmo ele preso, seja ele anunciando, defendendo o Evangelho, ele tem sido testemunha da graça do Senhor por meio dos Filipenses. Isso alegra o coração dele, essa graça que eles estão participando. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Isso causa saudade no apóstolo Paulo. Nós vemos mais uma vez essa sensibilidade, esse amor, esse carinho, esse cuidado que ele tem com os filipenses. A saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, não somente o amor, mas em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes,
e sede sinceros e inculpáveis novamente para o dia de Cristo. Se nós falamos da preservação divina, onde Deus preserva os crentes, aqui esses versos ressaltam a questão de que o apóstolo está chamando eles para perseverarem, para que eles, com boas obras, pratiquem aquilo que é digno de quem professa o nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está orando por eles, para que o vosso amor aumente em pleno conhecimento e toda percepção leia-se, em discernimento. O apóstolo Paulo não está dizendo que o amor é um amor somente abstrato, somente sensorial, de sentimentos, mas este amor ele também é baseado na razão, ele é intelectual. Na medida que o amor por Jesus Cristo ele é aumentado, automaticamente a nossa alma ela sente fome de Cristo. E quando ela sente fome do Senhor Jesus Cristo, ela quer buscar os meios pelo qual ela vai ter acesso ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é por meio da palavra, é por meio da oração, é por meio da comunhão com os irmãos aqui na igreja, é por meio dos sacramentos, a Santa Ceia do Senhor. São os meios que aqueles que estão crescendo em amor por Jesus Cristo, pelo Deus triuno, têm para estar perto e de maneira metafórica palparem o Senhor Jesus Cristo, tocarem nele, estarem com ele em comunhão. O conhecimento ele não vem vazio, ele vem com todo, o amor não vem sozinho, ele vem com todo o conhecimento e toda a percepção, porque na medida que nós crescemos em amor e somos levados a conhecer mais desse Deus que nós amamos e servimos e somos abençoados por ele, automaticamente nossa mente é trabalhada por meio do Espírito, da exposição da palavra, a discernir o mundo, a ter toda a percepção que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. O mesmo apóstolo que fala para que nós não venhamos a nos conformar com o mundo, mas antes devemos ser renovados a nossa mente pela palavra. O crente ele não é chamado a viver como uma ovelhinha no sentido de instrução. Ele é chamado a viver como ovelha no sentido de estar disposta a morrer pelo Senhor Jesus Cristo no abatedouro. Mas ele é chamado para ser prudente como a serpente. Simples como a pomba, assim, mas prudente como a serpente. Temos os olhos espirituais aguçados pela palavra e pelo Espírito, sabendo discernir, como ele coloca, como o apóstolo Paulo afirma aqui, para aprovar, de verso 10, as coisas excelentes, as coisas que são boas, as coisas que são agradáveis ao Senhor. E será que nós temos discernido? Será que nós temos discernido? Será que nós temos crescido em toda a percepção? Ou nós somos pessoas, cristãos passivos, que realmente vivem nesse mundo sendo levados por qualquer tipo de corrente de pensamento, seja doutrina teológica, ou sejam as correntes do mundo, as correntes seculares, que buscam subverter a ordem criada por Deus, onde não há mais homem, não há mais mulheres, onde cada um busca o seu próprio interesse, onde o amor significa libertinagem. Será que nós temos discernido as coisas? Ou nós temos vivido a nossa fé egoísta dentro de casa, observando os mandamentos do Senhor e julgando isso como bom? Enquanto o mundo ao nosso redor se colapsa, porque a igreja deixou de ser luz e deixou de ser aquela cidade no cume do monte, onde as pessoas olham buscando uma referência de como viver. Uma fé pietista. Homens com a fé pietista nos legaram isso, uma fé doméstica, trancado a quatro paredes dentro de casa, onde somente você e seus filhos leem a palavra de Deus e buscam observar, como se fosse possível. Isso não é obediência. Obedecer é anunciar a verdade de Deus. Nós não estamos em obediência porque nós estamos lendo a palavra, orando e pregando e criando os nossos filhos na palavra, mas quando nós nos calamos e não nos comportamos de maneira digna com aquilo que nós professamos, isso é desobediência. Deus não nos chamou para viver na esfera doméstica somente, mas todas as esferas pertencem ao Senhor, Ele tem domínio sobre tudo.
seja a academia, seja no âmbito da família, seja no âmbito do Estado, da política, todas as esferas pertencem ao Senhor. Ele é Deus sobre todas elas. O Estado não é um ente que está fora de Deus. Como Jesus Cristo falou para Pilatos, que a autoridade dele ali não veio de outro lugar, não seja de Deus, para crucificar o Senhor Jesus Cristo. Pilatos, o imperador romano, governador romano, muitos poderes, poder concedido pelo Senhor Deus. Nós possamos realmente, irmãos, pedir ao Senhor, como Paulo está pedindo aqui, orando para os filipenses, porque isso é uma necessidade de todos nós. Às vezes nós vivemos realmente como, somente na simplicidade, como pombas. Esquecemos da questão da sensatez, da sabedoria, da prudência. O Senhor nos chama a discernirmos todas as discussões filosóficas, discussões políticas, tudo isso é de interesse nosso, sim. Se isso está afrontando a soberania do Senhor Jesus Cristo e o seu governo, nós como crentes não devemos cair em falácias daqueles que, supostamente cristãos, têm nos legado a uma fé omissa, onde participar da esfera pública não é para os crentes, porque a laicidade não permite os crentes a falar do Senhor na esfera política. Será que a esfera política é realmente para nós que temos a palavra uma esfera neutra do Senhor? Será que aqueles que governam por meio da política, governam não estando sujeitos à soberania do Senhor Jesus Cristo? O ímpio enxergar assim é natural. Ele está inclinado às coisas ruins, ele é inimigo de Deus ainda. Mas como nós, cristãos, que nos falam que somos embaixadores do reino de Cristo, podemos ver os absurdos sendo ditos, os absurdos onde nos empurram para dentro das igrejas e nós não podemos participar de nada, e nós aceitamos isso como palavras de Deus, como verdade de Deus. Será que isso é toda a percepção? Será que isso é discernir as coisas de maneira correta, segundo as Escrituras? Que nós realmente possamos orar como o apóstolo Paulo orou, para discernir todas as coisas. Isso tudo, o crescimento do amor, do pleno conhecimento, de toda a percepção, de todo o discernimento das coisas que o cercam, os motivos por que nós fazemos alguma coisa, discernir isso, irmãos. Se eu quero montar um negócio, por que eu estou montando um negócio? Como eu posso montar esse negócio para glorificar o Senhor? Como eu posso observar os seus mandamentos no meu negócio? Como eu crio os meus filhos de maneira a glorificar o Senhor? Como eu ajo no meu trabalho de maneira a glorificar o Senhor? Como eu faço isso ou aquilo de maneira a cumprir os mandamentos do Senhor? Isso é discernir. É perguntar o porquê das coisas espiritualmente. Não é viver por impulso, sendo guiado pelo nosso coração, mas é parar, frear e pedir ao Senhor na leitura da palavra que Ele aplique. É discernir as coisas, toda percepção, para sermos então aprovarmos então as coisas excelentes e sermos então sinceros e inculpáveis. Veja, inculpáveis. A contrário senso, se nós não crescemos em amor, se nós então não crescemos no conhecimento e em toda a percepção, não é possível então sermos apresentados de maneira inculpável no dia de Cristo. O apóstolo Paulo está orando para que o Senhor faça isso progredir, para que nós realmente nos apresentemos perante o Senhor por causa da obra dele, da graça dele, de maneira inculpável. Porque todos nós prestaremos contas a Deus por nossas obras, tanto os ímpios como os justos. Que nós possamos realmente, cheios da justiça de Cristo, realmente afirmar diante daquele dia ao Senhor que nós nos esforçamos para termos uma vida digna do Evangelho, do sacrifício dele por nós. No último verso ele fala então: no dia de Cristo como? Cheios do fruto de justiça,
o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, ele coloca o fruto de justiça. Esse fruto ele não vem de nós, mas ele ocorre por meio do Senhor Jesus Cristo. O Spurgeon, na sua devocional, onde ele vai aplicar a questão de nós sermos como fruto daquela árvore, produzirmos frutos. Ele vai falar então que o Senhor, utilizando as Escrituras, é a árvore. E o ramo ele só pode dar frutos quando ele está conectado ao tronco. O tronco é o principal, é da onde a gente tira todos os nutrientes por meio das raízes, por meio do solo. E do tronco nós vemos isso sendo passado para os ramos. E é somente o ramo produz fruto quando ele está unido ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, cheios do fruto de justiça, o qual, ou seja, o fruto é mediante Jesus Cristo, para um fim, para a glória e para o louvor de Deus. Até aqui a exposição da palavra. Vamos agora a termos algumas aplicações a respeito daquilo que o Senhor nos comunicou por meio da sua santa palavra. A primeira aplicação que nós temos já no primeiro verso, o verso 3, é a respeito de como nós devemos exercitar a nossa memória para então relembrarmos os feitos de Deus em nossas vidas. Como somos seres mutáveis, seres guiados muitas vezes pelo próprio coração e por suas emoções, e portanto pragmáticos e imediatistas, às vezes nós agimos por causa do momento e situação que estamos passando. É o chamado olhar de túnel. Nós não conseguimos ver além. Nossa mente, nossos olhos eles se fecham espiritualmente, nós só enxergamos de maneira local, o hoje, o agora, aquela situação que estamos passando. Como se o nosso Deus fosse um Deus apenas do presente, e não um Deus que tem agido como um Deus bom, misericordioso e justo, durante não só a trajetória do seu povo, desde a formação do seu povo, o povo de Deus, mas também individualmente em nós. O apóstolo Paulo ele está relembrando daqueles feitos dos filipenses, e o coração dele se alegra a trazer tudo aquilo em memória. Nós também, quando nós paramos de reclamar, paramos de murmurar e olhamos então para a nossa vida, pedindo ao Senhor para que Ele ilumine a nossa mente, possamos então exercitar a memória, nós vemos que apesar de tudo o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos levado ao caminho de santidade. Um Deus que nos chamou no momento das nossas vidas para que nós não andássemos mais nas trevas como inimigos dele, mas que nós pudéssemos então andar na luz. Um Deus que nos chamou em amor, um Deus que tem governado sobre nós, um Deus que tem nos castigado sim, mas como um bom pai que usa a aprovação e o castigo para nos levar ao arrependimento, para nos levar de novo ao caminho da retidão. Quando nós olhamos individualmente, cada um olha o seu trajeto de vida, não é possível afirmar que o Senhor não tem nos sustentado até aqui, que Ele não tem sido bondoso para com nós, que Ele não tem sido misericordioso, que Ele não tem cumprido aquilo que Ele falou, que apesar de ter ascendido aos céus, Ele não nos deixaria sós nas nossas aflições. Um Deus que enviou o seu Consolador, o Espírito Santo. Nesses momentos de túnel, nossa mente ela é entenebrecida e nós não conseguimos enxergar além e parar para pensar do cuidado de Deus e que existe um Deus habitando dentro de nós. O seu Santo Espírito faz morada dentro de nós. O Todo-Poderoso habita dentro de nós. Seres pecadores, limitados, mutáveis. E esse Deus tem nos preservado no caminho da retidão. Tem sido maravilhoso. Tem nos levado por caminhos que nós não podíamos planejar, que nós nunca estaríamos se não fosse Ele agindo, cruzando os caminhos
que se na nossa organização fôssemos fazer, ficaríamos perdidos, nos levando a lugares certos na hora certa. Esse é o Senhor que governa todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Que possamos cumprir, porque Ele sempre fala, lembre-se, o Senhor sempre fala, lembre-se, Ele nos chama a rememorar os feitos dele. Não somente aqueles nas Escrituras revelados a nós, que nos edifica e nos alegra, mas também aqueles feitos em nossa vida, feitos em nossa congregação. A nossa congregação é um exemplo disso. Os irmãos que estão aqui desde o início viram que se fosse por nós, essa congregação não existiria. Não tínhamos recursos financeiros para manter uma congregação. Coisas aconteceram no curso dela que nos sujeitou a momentos que nós achávamos que não ia dar mais para prosseguir. Temos um ministro ordenado que vem, o pastor Sam, que cuida de nós, mas que só pode vir uma vez por mês. Isso tudo, aos olhos humanos, mostraria que essa igreja não tinha muito o que andar. Não era uma igreja, uma congregação que chegaria muito longe, que ficaria por muitas semanas. Mas o Senhor mostra que não é por nós, não é pelo pastor Sam, não é pela mesa, não é por cada membro aqui, mas é porque Ele nos chamou. Ele tem sustentado as nossas vidas e a nossa congregação e nos compelido a cada um servir a Ele. A igreja que nós servimos, a nossa congregação, nós servimos porque servimos a Ele, não é a instituição. Nós manifestamos esse cuidado a Deus e a igreja dele por meio da nossa congregação, por meio de cada irmão. E como nós podemos dizer que esse Deus é um Deus, não é o Todo-Poderoso que tem abençoado as nossas vidas? Onde essa congregação está caminhando para mês que vem completar 2 anos, pela graça do Senhor. Esse é o nosso Deus, que venhamos relembrar os feitos dele e as suas misericórdias manifestadas sobre nós. Nós vemos também que a oração, onde o apóstolo Paulo ele ora, é um meio de graça, que demonstra 2 coisas. Primeiro, demonstra o nosso amor para com Deus, porque é por meio da oração que nós nos achegamos a Ele. É por meio da oração que nós nos relacionamos com esse Deus que nós servimos. É por meio da oração que esse Deus ministra aos nossos corações, pela palavra dele sendo iluminada. E não somente isso, mas também é por meio da oração que nós demonstramos o amor ao próximo. Porque o apóstolo Paulo, todo momento que ele está lendo, ele não está pedindo por si, ele está pedindo pelos filipenses. E às vezes nós, por acharmos que Deus, porque isso é uma verdade, é um Deus onisciente que sabe todas as coisas antes mesmo de nós afirmarmos algo, mas a oração não é feita para falar. A oração não é um momento apenas que eu tenho que falar. A oração é um momento de comunhão. Não é porque Deus sabe que eu vou falar que eu não preciso falar. Como eu vou ter comunhão com Deus quando me relaciono? Como que eu vou saber se as minhas orações estão sendo respondidas por esse Deus que é Deus pessoal e ouve, se eu não verbalizo? Como eu vou saber se eu fui curado porque Ele me curou, ou se eu não oro pedindo por cura? Nós somos ministrados por meio da oração. E por meio dela nós demonstramos amor. Nós paramos e pensamos, preciso orar pela irmã Nini, pelo irmão Jael, pelo irmão Gabriel, pela família do irmão Gustavo, pela Débora, por todos nós estamos aqui, o Marcos, o Júlio César, o Alex, o Douglas, todas as famílias aqui representadas. Será que nós fazemos isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui todos os dias pelos filipenses? Ou nós nos achegamos a Deus quando nos achegamos por meio da oração? Quando? Não é sempre, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas que orar é até difícil. Nossa, não parar para orar, muito difícil orar. Mas ainda quando paramos, pedimos só por nós. Apresentamos a Deus somente os nossos desejos. Esquecemos de orar e demonstrar o amor para com o próximo, mostrando que o Deus que nos chama é o Deus de um povo e que nos chama a viver dentro de um povo de maneira comunitária.
Então, duas coisas da oração: amor a Deus por meio da comunhão e amor ao próximo, porque demonstra um coração realmente preocupado com os irmãos, realmente preocupados com a vida deles, e um coração que se alegra ao fazer isso, como o apóstolo fez. Não é pesaroso orar pelos irmãos, mas isso traz alegria à alma, traz regozijo. E por fim, como nós já trabalhamos, nós nos atentarmos que o aumento do amor que nós pedimos ao Senhor, ele deve vir acompanhado de todo conhecimento e de todo discernimento, como nós vimos aqui. Todo discernimento, que nós venhamos realmente discernir aquilo que nos cerca. E como nós fazemos isso? Estudando mais a palavra do Senhor, orando mais, estando mais em comunhão, porque é aqui em comunhão que nós levantamos dúvidas, que nós fazemos perguntas, que nós somos expostos à palavra de Deus por meio de um irmão que nos instrui. São os meios que o Senhor nos dá para que nosso discernimento ele seja aprimorado. Que o amor nos leve a isso, ao conhecimento que vem da palavra de Deus, e diante desse conhecimento nós partimos para discernir tudo que nos cerca, para que Ele seja glorificado. Tem um fim, para que Ele seja glorificado e para que nós nos apresentemos diante dele de maneira sem culpa, indesculpáveis. A última aplicação é que nós devemos cooperar com a causa do Evangelho, que é o título do sermão hoje, cooperadores do Evangelho. E o Senhor, Ele é tão bondoso e nós somos tão indesculpáveis diante dele, porque não faltam ocasiões para nós cooperarmos com o Evangelho. Seja de maneira a compartilhar o Evangelho, pregando, verbalizando o reinado de Cristo, chamando os homens ao arrependimento, mas não somente isso, mas cooperando com ações também. Nós aqui, por exemplo, temos o privilégio de ajudarmos o irmão Joshua e o seu trabalho no Quênia. Os irmãos que viram o início na África, o pastor trouxe slides, depoimentos dos irmãos lá, que o irmão Joshua, ele, depois de ser chamado por Deus, ele viu que ele precisaria dar mais das suas energias. Então ele, naquela extrema pobreza que há no Quênia, onde é o Senhor que realmente sustenta por meio de ofertas aquele projeto, ele ajuda os órfãos, crianças que foram abandonadas por diversas razões, e também dão assistência às mães desamparadas. E às vezes nós deixamos de ajudar com qualquer dinheiro que for, e a gente gasta com McDonald's de R$50, com um hambúrguer artesanal, com uma pizza, com um rodízio japonês. Mas às vezes não temos a sensibilidade desses irmãos que estão no contexto de tanta miséria. Nós compramos um hambúrguer artesanal, uma pizza, mas não damos R$50 para ajudar muitas vezes esses irmãos. Mas graças ao Senhor nós temos cooperado. Todo mês nós temos levantado ofertas, desde o início dos trabalhos. Todo mês, não há um mês que não foi destinado donativos por meio do dinheiro a esses irmãos do Quênia. Não somente a gente, mas também os irmãos de Limeira e de São Paulo. É isso que é cooperar com o Evangelho. É parar e pensar em que eu posso contribuir para o reino de Cristo. Se tenho dinheiro, com dinheiro. Com meus dons, com os dons. Testemunhando o meu trabalho, testemunhe. Todos nós somos dotados de dons para glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo trabalha muito bem isso nas epístolas. Então que nós possamos ter essa sensibilidade e aprendermos com os filipenses aqui a realmente cooperar. Ninguém precisa saber. O que sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Não precisa tocar as trombetas para mostrar que você está ajudando. Porque nós fazemos em oculto para a glória de Deus. O Senhor sonda, é Ele que nos cobra. É para a glória dele, não é para a glória dos homens. Então que nós possamos realmente ser cooperadores do Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos gratos a Ti, Deus. Muito obrigado pela atuação da palavra, pela epístola
que nós fomos expostos aos Filipenses nessa perícope, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, ó Deus, toda a verdade aqui da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha aplicar em nossos corações, que nós possamos vir aprender com o apóstolo Paulo, com o seu servo, o representante de Cristo, e também com os filipenses, na questão de dar e receber, na cooperação do crescimento do reino, sustentando o apóstolo, enviando donativos aos crentes necessitados. Que possamos aprender, Senhor, cada verdade aqui, Deus. Que o Senhor nos ajude a progredirmos em nossa fé, que essa fé ela não seja estática, que ela não seja uma fé parada, mas que ela venha a ser uma fé como o Senhor nos chama a ser, uma fé frutífera, uma fé em progressão. Que nós possamos, ó Deus, realmente confirmar, Senhor, a fé que nos foi dada. Que nós venhamos, Senhor, por meio da Tua graça, realmente a viver de maneira que demonstra que aquele que nos chamou, Ele há de completar essa obra que Ele iniciou em nós até o dia de Cristo, até o dia do juízo, da segunda vinda. Que possamos, assim como os filipenses, afirmar por meio de boas obras, não porque as obras nos salvam, mas porque nós fomos salvos, e uma vez salvos para a glória de Deus Pai, Ele nos chama a viver uma vida em novidade de vida, uma vida de retidão, uma vida digna do Evangelho do Seu Filho Jesus Cristo. Senhor, nos ajude, Pai, a discernir as coisas com a Tua Palavra. Nos ajude, Pai, a pararmos, não pensar no que o mundo pensa, ou qual é a mentalidade em voga hoje, mas que venhamos realmente humilhados em oração e na leitura bíblica, buscar as razões das nossas atitudes, os fundamentos do que nós fazemos, daquilo como nos comportamos por meio da Tua Palavra, Senhor. Que tudo parta da Tua Santa Palavra. É nela que há toda a sabedoria, todo o conselho de Deus. Nos ajude, Pai, a não buscar os nossos próprios interesses, Senhor, a não buscar as nossas próprias razões, a não buscar o porquê eu fui criado assim, o porquê eu enxergo o mundo dessa maneira, mas realmente que venhamos a não somente ser a luz, porque estamos em Cristo, mas também olhar para aquela luz que é plena em si, que é aquela que nos ilumina, então nós iluminamos o mundo. Nos ajude, Senhor, todos nós, Pai, a realmente viver uma vida digna, sempre mirando a Tua glória, Pai. Afinal, esse é o objetivo supremo do homem, glorificar a Ti e se deleitar em Ti para todo sempre. E como nós o glorificaremos se nós não sabemos como glorificar a Ti? Como viver uma vida em obediência se nós não sabemos o que devemos obedecer? Nos ajude, Senhor, a realmente estarmos atentos como os guerreiros do Senhor, vestindo aquela armadura da fé, Senhor, armadura de Deus, que não venhamos a ser pessoas passivas, como se estivéssemos tirando férias aqui nesse mundo, mas que o Senhor nos coloque como pessoas que estão sempre atentas, orando sem cessar e discernindo tudo aquilo que ocorre ao seu redor, para que o Seu nome seja glorificado, Deus. Te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, que a Tua Palavra esteja em nós e que ela gere o fruto da justiça, porque esse fruto vem mediante o Senhor Jesus Cristo, e se nós estamos em Ti, ó Deus, nós daremos esse fruto. Muito obrigado, Deus. Nos ajude na perseverança da fé. Somos preservados por Ti, mas o Senhor nos chama a perseverar nessa fé que nos foi dada. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Uma vez exposta a palavra do Senhor, vamos agora entoar louvor ao nosso bondoso Deus.
mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos diante de Deus nossas vidas são, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Meus amados, meus queridos, muito obrigado, Senhor, pela palavra disposta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela exortação, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo encorajamento. Muito obrigado, Senhor, pela admoestação, Deus, que a Tua palavra, Deus, nos concede, Deus, através do Teu servo, Pai. Senhor, Deus amado, Deus querido, que nós possamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, Pai, do que foi dito, Deus, essa noite, mas verdadeiros praticantes, Pai. Que possamos, Deus, colocar, Deus, o que foi dito aqui, Deus, como diz a Tua palavra, na tábua de nosso coração, Deus, e guardar, Deus, e não deixar, Deus, que os prazeres, Deus, do mundo, Deus, que é nosso egoísmo, Deus, que o nosso ego, Deus, que Satanás, Deus, que tudo, Deus, o que é contra Ti, Deus, venha tirar, Deus, o que foi pregado nessa noite, Deus. Porque sabemos, Senhor, quão facilmente esquecemos, Pai. Sabemos, Deus, o quão facilmente, Deus, nós esquecemos, Deus, de amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao próximo, Deus, como a Ti mesmo, Deus. Sabemos, Deus, como nós nos conformamos com este presente século, Deus. Esquecemos, Deus, de através da Tua palavra, Deus, aguçarmos, Deus, a nossa percepção espiritual, Deus, para fazermos, Deus, com as nossas ações o que é digno, Deus, o que é honrado, Senhor, o que é puro, Senhor. Ó Senhor, que os nossos pensamentos, Deus, não sejam mais cativos das trevas, Senhor, que os nossos pensamentos, Deus, não sejam mais, Senhor, cativos, Deus, de Satanás, Deus, cativo desse mundo, Deus, mas que sejamos, Deus, cativo à palavra de Cristo, Deus, cativo, Deus, ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na Tua palavra, Senhor, e que pratiquemos, Senhor, para que possamos, Deus, estar, Deus, no dia do juízo final, Deus, diante de Ti, ó Senhor, inculpável, ó Pai, não por causa de nós, Pai, mas por causa de Jesus Cristo, Senhor. E como foi dito aqui, Deus, porque fomos, Deus, durante a nossa vida, meros ramos, Deus, que praticou justiça, Senhor, mas não por mérito próprio, mas por
porque estávamos ligados ao tronco de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, Senhor, que nós não venhamos a descansar, Deus. Que nós não venhamos, Deus, ter uma fé relaxada, Senhor. Que nós não venhamos, Deus, a esquecer, Deus, que somos salvos, Deus, para a Tua glória e para as boas obras, Senhor. Não esquecemos, Deus, da admoestação que a Tua palavra nos dá, Deus, de maneira, Senhor, que nós devemos sim nos assustar, Pai. Porque se não praticamos as boas obras, Senhor, a consequência lógica, Deus, é porque ainda não somos salvos, Senhor. E se nós não somos salvos, Senhor, que o que foi dito aqui nessa noite, Senhor, seja motivo, Deus, para nos arrependermos, Senhor. Motivos, Deus, para voltarmos para Ti, chorando, Deus, em pranto, Deus, sabendo, Deus, de que sem a salvação, Deus, sem o fruto de justiça, Deus, vindo dela, Senhor, pereceremos, Senhor, eternamente, Deus, no inferno, Deus. Pereceremos, Senhor, durante toda a eternidade, Senhor. Senhor, nos faça lembrar, Deus, que nós não nos reunimos aqui dominicalmente, Deus, nós não cultuamos aqui, Deus, sempre que possível, Senhor, por um mero prazer horizontal, Pai, mas é um prazer vertical, Deus, que nós ansiamos, Deus, a nova Jerusalém, Deus, ansiamos estar com Cristo, Deus, ansiamos estar contigo, Deus, e praticamos, Deus, já as obras, Deus, celestiais nessa terra, Deus, porque somos luz, Pai, que vivamos, Deus, como luz, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, tire, Deus, todas as trevas que há em nós, Pai, porque ainda somos pecadores, Senhor. Por favor, Deus amado, Deus querido, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler 2 Coríntios 13:13, lembrando que nós não temos um ministro ordenado aqui conosco, a gente sempre lê junto, 2 Coríntios 13:13. Leiamos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pode sentar, meus irmãos. Alguns avisos. Semana que vem, dia 18,